Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação na porção da semana. Antes de iniciarmos, quero convidar você que está conhecendo o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, para que todas as vezes que nós pusermos um vídeo novo, você possa ser notificado e ser também abençoado. E indique o nosso canal para aquelas pessoas que você conhece, que sabe, que gostam da palavra de Deus, de um ensino bem voltado à Bíblia mesmo, e que todos nós possamos crescer. Estamos aqui hoje, dia 19 de setembro, dia no calendário hebraico, calendário bíblico, 1º de Tishrei, é o primeiro dia do ano 5781. Nós estamos aí sob o dia do ano novo, Rosh Hashanah, em hebraico, né? E é um dia muito especial porque, segundo a tradição bíblica, hoje é um dia em que Deus julga todo o universo. E é também, segundo a tradição bíblica, o dia que Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Então é um dia especial, é um dia bastante importante, e nós vamos ver até pela paraxá de hoje essa figura de um julgamento. Então, como na Bíblia nada é por acaso, nada é coincidência, nós sabemos que cair nesse dia de hoje, a paraxá que nós vamos estudar, é uma coisa que espiritualmente nós devemos pensar bem. Amados, a porção dessa semana é a porção que se chama Razino, e ela significa em português ouvir. Ouvir, uma ordem imperativa de ouvir, né? Então, eu vou ler alguns trechos e nós vamos meditar sobre ele. Ouve está em Deuteronômio 32, do verso 1 até o verso de número 52. E diz assim: Ouve, céu, eu falo, terra, escuta as palavras da minha boca. Minha lição gotejará como orvalho, como chuva. Meu dito cairá como orvalho, como um aguaceiro, sobre a erva, como um chuveiro, sobre a grama. Quando eu proclamo o nome de Deus, louvem a Deus por sua grandeza. Os atos do poderoso são perfeitos, pois todos os seus caminhos são justos. Ele é um Deus fiel, nunca injusto, íntegro e moral é ele. A destruição é culpa de seus filhos, não sua própria. Sua deformada e retorcida geração. É dessa maneira que vocês devolvem a Deus, ingrata, insensata nação. Não é ele teu pai, teu senhor, aquele que te fez e te estabeleceu? Amados, quando nós lemos lá no capítulo de número 31, que foi a porção da semana passada, a Bíblia diz que Moisés chama os céus e a terra para serem testemunhas contra nós. Então, aqui já começa um princípio de nós conseguirmos entender que se trata de um julgamento. E o próprio Moisés está sendo julgado, de certa forma, nessa paraxá. Por quê que ele está sendo julgado? Porque ele cometeu uma falha em todo o processo que ele teve que andar com Deus. Quando ele guiou o povo de Israel, desde a escravidão do Egito até a entrada da porta da terra prometida, durante toda essa missão, Moisés cometeu uma falha, um pecado. E qual foi? Foi um pecado que Deus mandou ele falar à rocha, e quando ele estava diante da rocha, o povo azucrinando a ideia de Moisés, ele e Arão
o que aconteceu? Em vez deles falarem a rocha, como Deus havia mandado, a Bíblia diz que eles bateram na rocha. E ao bater uma vez, Deus ainda impediu que saísse água da rocha. Quando ele bateu a segunda vez, a Bíblia diz que saiu água da rocha. Mas houve um preço muito caro para Moisés naquele momento. Por quê? Porque Deus falou para ele: olha, Moisés, eu falei para você falar porque você ia santificar o meu nome. Ele ia levar o povo de Israel, quando ele falasse a rocha e a rocha soltasse água, ele ia levar o povo de Israel a uma conexão com Deus que as coisas seriam totalmente diferentes. E ele, na sua condição humana, acabou batendo na rocha. E por causa desse pecado, lá atrás, Deus falou para ele: você não vai entrar mais na terra prometida. Então era uma coisa que ele e Arão com certeza entrariam na terra prometida. Mas por causa desse ato, e os dois recebem essa responsabilidade, por causa desse ato os dois são impedidos de entrar na terra prometida. Então, alguns montes atrás, antes de chegar onde estão, eles estão na planície de Moabe, quase na beira do Rio Jordão. Lá para trás um pouquinho, o Arão foi juntado ao seu povo. E agora, no final dessa porção que nós acabamos de ler, Deus vai dar a sentença para Moisés, vai dizer: olha, sobe no monte, porque você vai ver a terra e lá você vai morrer. Então a gente vê aí já um conceito, uma ideia de que o próprio Moisés está sendo julgado aqui nessa paraxá. E quando a Bíblia diz ouvir, parece meio antagônico a gente dizer: ouvi céus e terra. Venham, vocês precisam ouvir esse discurso que eu vou fazer. Por quê? Porque o próprio discurso já se torna uma testemunha. Eu quero iniciar, depois dessa introdução que nós falamos, eu quero falar sobre o céu e a terra como testemunhas contra ou ao nosso favor. Então, às vezes, nós não conseguimos compreender direito como é que nós podemos ser julgados por Deus. Nós estamos falando que nós estamos num processo de julgamento nessa data. Deus está julgando o universo. Nós estamos há um ano praticamente sobre a influência de um julgamento, de uma sentença divina terrível que foi esse ano passado para todos nós. E agora o Eterno está novamente nos avaliando, olhando, vendo no que nós melhoramos. É por isso que nós falamos anteriormente sobre o mês de Elu, que é um mês de preparação para esse julgamento. E nós devemos ter essa conotação, esse cuidado, olharmos direito como nós estamos agindo, para que, através das nossas ações, o céu e a terra possa testemunhar ao nosso favor. Então, amados, existem pessoas que elas leem a Bíblia para ter conhecimento. E é bom, é muito bom que se tenha conhecimento da Bíblia. Outros leem a Bíblia para ver o que lhe satisfaz. Então, tem pessoas que ela passa o ano todo com a Bíblia aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23. Por quê? Porque é aquilo que ela está buscando na Bíblia. E existem pessoas que leem a Bíblia para que ela seja uma fonte de obediência para a sua vida. Então, quando nós procuramos obedecer a palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, não como uma forma de agradar-nos, como uma forma de nós podermos dizer: olha, aqui tá bom, aqui não tá, mas vermos a Bíblia como uma regra de fé e prática, como algo que deve ser colocado dentro de nós, fazer parte da nossa vida. Nós devemos obedecê-la, ter conhecimento amplo dela. Quando nós fazemos isso e começamos a caminhar nessa linha, o que acontece? Quais as duas primeiras testemunhas que vão vir e declarar alguma coisa ao nosso favor ou contra nós? O céu e a terra. Por quê?
o céu e a terra? Porque o céu e a terra, eles têm uma conotação de eternidade. Então, o céu lá no Éden é o mesmo céu de hoje. O céu que viu Deus criar Adão e Eva é o Deus que viu, é o céu que viu você ser criado. O céu que viu Adão e Eva num estado de perfeição lá no Éden é o céu que está te vendo. E nós devemos sempre entender. Então, o céu, ele tem uma conotação da justiça do eterno. Ele tem uma conotação do que o eterno quer para a nossa vida, que passa os limites que o humano pode pensar. Então, quando a Bíblia vai dizer em Hebreus que nós, visto que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, abandonemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos arrodeia e sigamos a carreira que nos está proposta. Então nós estamos cercados de testemunhas. E as duas testemunhas a qual Moisés faz relação aqui, ele diz: o céu e a terra vão testemunhar ou ao nosso favor ou contra nós. Por quê? Porque o eterno, irmãos, ele está sempre fazendo um balanço da nossa vida. Nós não podemos entender que nós estamos vivendo nesse mundo e nós não estamos diariamente. Porque quando você estuda a fundo as questões espirituais, há um conceito que pouca gente conhece, de que quando nós dormimos, o sono, o estado de sono que nós passamos, ele é um pré-vestibular da morte. Por quê? Quando você está dormindo, dependendo principalmente do sono que você tem gente que quando ele está dormindo, se derrubar o mundo do lado dele, ele não acorda, não se assusta nem nada. Outros não, outros já têm um sono mais leve. Se alguém fala, ele acorda, se tem um barulho, ele acorda. Mas, por exemplo, a maioria das crianças, as crianças quando estão dormindo, rapaz, você pode fazer barulho, mexer com elas, que elas não acordam. É muito difícil ela acordar. E há um conceito de que isso é um estado, é 1/60 avos da morte. Então, quando nós dormimos, a nossa alma ela já passa por um julgamento. E nós voltamos no outro dia para que nós possamos corrigir o que erramos no dia passado e sermos melhor a partir daquele momento. É por isso que cada dia que você acorda, você deve estar sempre pronto para melhorar. Você deve estar sempre pronto a obedecer mais o eterno, a ser fiel mais ao eterno. Por quê? Porque você já foi julgado ontem. Então você acordou porque você recebeu uma nova oportunidade para melhorar. Depois nós temos um outro tribunal que ele se monta de 7 em 7 dias, que é o quê? É o Shabat. É um período especial que Deus preparou para que nós possamos renovar a nossa alma. É o dia que nós devemos desligar das coisas materiais e buscar as coisas espirituais acima de todas as coisas. Então, aí nós temos depois um Rosh Hashanah, que é essa data que nós estamos vivenciando hoje, onde Deus faz um balanço do nosso ano. Quanto que nós melhoramos em relação ao outro ano? Então, quando nós somos despertados sobre essas coisas, é para nós mudarmos os nossos conceitos, é para nós mudarmos as nossas ideias e fazermos o quê? Sermos melhores como pessoas, melhores como servos de Deus, melhores como membros de uma congregação, melhores como pessoas que querem aprender mais do eterno. Então você precisa entender essas coisas, você precisa entender e qual é as duas principais testemunhas a nosso favor ou contra nós, é a terra e o céu. Então a terra e o céu foi colocado em uma condição em que ela possa olhar para mim, olhar para você, e o próprio céu e a própria terra pode fazer uma avaliação de como nós estamos. E quando nós falamos de céu, vai ter uma segunda
interpretação que nós podemos pensar, que é o seguinte: o mundo espiritual. O mundo espiritual também está olhando para nós. Nós estamos sendo avaliados pelo mundo espiritual. Vocês lembram quando Daniel se propôs a orar pela nação de Israel? A Bíblia diz que ele orou 21 dias. E depois de 21 dias, ele olhou e ele recebeu uma resposta do céu. E quando ele recebe a resposta do céu, o que o anjo falou para ele? Homem muito amado no céu. Esse no céu, ele não está falando muito amado de Deus. Ele está falando homem muito amado no céu. Por quê? Os seres espirituais amavam o Daniel. Os seres espirituais conheciam o Daniel. Os seres espirituais queriam ajudar Daniel. Então, a mesma coisa, de novo, Hebreus, eu vou citar para vocês. Visto que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que nós não sabemos. Existem coisas que nós podemos fazer escondido dentro de um quarto. Eu estou aqui falando com vocês e antes de postar esse vídeo, só eu e o Felipe, que está aqui do meu lado aqui, que sabe. Mas no mundo espiritual isso já é de conhecimento de todos. E o que é mais importante, o mundo espiritual sabe qual é a intenção da gravação desse vídeo. Então eu posso até fazer uma coisa boa, mas da forma errada. Ou fazer uma coisa errada com pintura de que é bom. Mas o mundo espiritual vai saber qual é a intenção que nós estamos fazendo. Então, amados, nós temos hoje, aonde você anda, o céu está olhando para você. O céu físico e o céu espiritual. Aonde você anda, a terra está olhando para você. Porque não existe uma terra aqui e uma terra nos Estados Unidos. Não existe uma terra aqui e uma terra em Israel. É uma terra só. E essa terra, se for preciso, ela vai testemunhar ao seu favor ou contra você. O pecado que eu faço escondido, o céu e a terra estão cientes desse pecado. O pecado que eu faço e ninguém sabe, o céu e a terra vão poder testemunhar. É mais ou menos como se nós chegássemos e fôssemos acusados de uma coisa, mas ninguém viu. O Eterno tem o poder de chamar o céu e a terra para determinar, para dizer se é verdade ou não. E a Bíblia vai dizer na Torá que ninguém pode ser condenado a não ser que tenha 2 ou mais testemunhas. Viu? Ninguém pode ser condenado se não tiver pelo menos 2 testemunhas. E Moisés aqui, ele está garantindo que nós possamos ser condenados ou absolvidos. Por quê? Porque se eu tiver 2 testemunhas humanas que estão me acusando, e eu tiver 2 testemunhas, o céu e a terra, que estão dizendo que aquele testemunho que estão lhe dando não é verdadeiro, eu vou ser absolvido. Então, amados, nós precisamos sempre, muitas vezes, o fato de nós não termos essa conexão, de entendermos que estamos constantemente sendo julgados. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas nós seríamos condenados pelo mundo. Aí ele diz, mas quando somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu não estou ao léu. Eu não estou, e muitas vezes o Eterno vai nos colocar uma situação difícil como punição por esse julgamento que eu estou passando. E olha, às vezes nós olhamos, por exemplo, para um ímpio, e o ímpio está prosperando.
Meu Deus, não é possível, a gente sabe que esse cara é ímpio, que esse cara é corrupto, que esse cara é um bandido, é não sei o que, e ele está prosperando, e eu que sou justo, estou aqui num sofrimento terrível. Vocês lembram do Salmo 73, o Salmo do Asaf? Ele fala, olha, com certeza bom é Deus para com Israel, quanto a mim quase que os meus passos se escorregaram. Por quê? Eu vi o ímpio, e o ímpio estava sendo próspero, e eu estava numa pendenga terrível. Então ele vê todas essas circunstâncias, queridos, e o que ele vai fazer nessa circunstância? Ele vai dizer o seguinte, olha, mas eu vi no final qual é o final do ímpio. Então, muitas vezes, Deus está deixando que o ímpio prospere. Ter prosperidade, muitas vezes, é uma forma de Deus nos testar. É uma forma de Deus fazer com que nós até mesmo sejamos condenados. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus corrige a todos? Não. A Bíblia diz que ele corrige aquele a quem ele ama. E nessa paraxá, se você continuar lendo, faça isso, leia. É só 52 versículos. O que acontece? Deus vai dizer que aquele que faz o mal deixa de ser seu filho. Então, muitas vezes o ímpio está prosperando, Deus está até muitas vezes dando para ele tudo que ele tem que receber nessa vida. Você lembra do rico e de Lázaro? Uma parábola que tem no Novo Testamento, e a Bíblia vai dizer que no dia que morreu Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão. No dia que morreu o rico, ele foi levado para o Guerrinom. E aí, lá no lugar de tormento, de sofrimento, ele vai perguntar, pai Abraão, o Lázaro está aí, eu estou aqui. Qual é a resposta do Abraão para ele? Olha, você recebeu tudo que você tinha que receber em vida. O Lázaro não. Muitas vezes, a hora da provação, a hora da luta, é simplesmente porque Deus quer que nós corrijamos o nosso caminho, que nós consertemos as nossas falhas e nós não tenhamos que enfrentar um veredito que seja eterno. Jesus falou assim, olha, quando você tiver uma pendenga com alguém, sabe o que você faz? Quando vocês estiverem no caminho, na vida, antes de chegar no juiz, acerta tudo, pede perdão, entra num acordo. Por quê? Se você for levado diante do juiz, sabe o que vai acontecer? Você vai ser preso, você vai ser fechado em uma cadeia. Então, meus amados, Moisés está aqui chamando o céu e a terra. Nesse dia 1º de Tishirei, nós vamos ter agora uma corrida rápida de 10 dias até o dia 10 de Tishirei. E o dia 10 de Tishirei é um dia super importante, porque é o dia do perdão. É o dia de Yom Kippur. E nesse dia nós podemos receber de Deus o perdão dos nossos pecados. Então, Moisés está dizendo aqui, ó, tem os céus e a terra. Você quer que ele deponha ao seu favor? Ou você quer que eles deponham contra você? Mas Josué, eu já fiz tanta coisa errada. A partir de agora, comece a fazer o certo. Ah, mas eu fui tão desobediente a Deus. A partir de agora, seja obediente a Deus. Ah, mas eu fui tão relapso. A partir de agora, seja atencioso. Mas eu fiz tanta coisa. A partir de agora, faça o contrário. Por quê? Porque cada vez que o Eterno nos dá a oportunidade de ouvirmos algo que pede para nós mudarmos as nossas atitudes, é porque Ele está querendo escrever um novo começo para mim e para você. E nesse dia 1º de Tishirei, que seja um momento de nós sermos tremendamente abençoados por Deus. Que nós possamos ter o céu e a terra como o nosso advogado. As nossas testemunhas de defesa. Porque a Bíblia diz que advogado nós só temos um. Segundo o apóstolo João, Jesus é o nosso único advogado. Mas junto com esse advogado, o advogado só advoga. Às vezes as pessoas não conseguem entender. Pô, ele é o advogado. Ele é o advogado.
Advogado não inocenta ninguém. Advogado, ele apenas representa o pecador. No conceito de direito normal, ele apenas representa o faltante, aquele que cometeu um delito, cometeu um erro, ante o juiz. Mas ele não pode dizer é inocente ou não é inocente, é o juiz que julga. Então, nós possamos ter o céu e a terra, que são eternos, como testemunhas ao nosso favor. Imagina você chegar diante do Eterno e o céu e a terra falar, não, esse aí cuidou das coisas do Eterno. Esse aí procurou servir o Eterno. Irmãos, se ninguém estiver vendo, a partir de hoje, lembre disso. Você vai fazer um ato bom, mas ninguém está vendo. O céu e a terra estão vendo. Mas eu estou dentro, aqui eu estou dentro de um quarto. Um lugar, uma sala fechada, o céu e a terra estão vendo. Por quê? Porque tudo está nu e patente diante do céu e a terra. Esse é o conceito. E aí, Moisés vai pedir o seguinte, que o seu ensinamento caia como chuva e como orvalho, como água. E isso, a água, ela tem a conotação de representar conhecimento na Bíblia. Que nós possamos ser enriquecidos pelo conhecimento. Oséias 6:3 vai dizer, conheçamos, mas não prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos cada dia ter mais. E aí, olha só como é lindo, o Moisés vai chamar toda a natureza, veja, Moisés não chama anjo, não chama o Eterno, ele chama a natureza. Ele vai dizer assim, olha, quando eu proclamo o nome de Deus, louvem a Deus por sua grandeza. E se você ler do versículo 1 até o versículo 6, ele não comenta nada sobre seres humanos, sobre anjos. Ele vai dizer apenas, houve céu, terra, que o meu ensinamento caia como chuva, como orvalho, como um aguaceiro sobre a erva, como um chuveiro sobre a grama. Então ele está chamando céu, terra, a chuva, o orvalho, a grama, a erva. Quando eu proclamo o nome de Deus, louvem a Deus por sua grandeza. Quem mais? Ele fala as rochas. Por quê? Porque as obras do Eterno são perfeitas. E você é uma obra do Eterno. Não, eu não sou perfeito. Você comete falhas porque você precisa aprender. É por isso que o teu conhecimento ele tem que explodir. Ele tem que explodir. E quando ele explodir, queridos, você vai ser tremendamente abençoado pelo Eterno. Então, queridos, eu quero deixar, olha, Shana Tová Umetuká para você. Um ano bom e doce. Que nós sejamos inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Moisés aqui, ele recebe uma sentença. Moisés, você vai subir o monte e vai morrer. E aí você olha e pode pensar assim, puxa, que sentença má que Moisés recebeu. Mas lá atrás, você pode buscar lá atrás, o Moisés implorou para entrar na terra prometida. E no meio de tudo que ele implorou, sabe o que o Eterno falou para ele? Falou, Moisés, o melhor para você é não entrar. Então, morrer ali naquela montanha era o melhor para Moisés. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Shavua Tov, uma boa semana, dê o seu like, comente. Olha, se você entrar nos comentários e pelo menos der um joinha, nos ajuda muito. O YouTube consegue entender que nós estamos não só sendo assistidos, porque nós temos sido muito bem assistidos. Nós temos mais de 3.000 visualizações no canal, mas às vezes a pessoa esquece de dar aquele like, de fazer um comentário. Entra lá no comentário e dá um joinha que já tá bom. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus através desse canal e nós vamos começar um ano novo, um ano bom para todos nós, em nome de Jesus.